E agora, por gentileza, convidamos o senhor Adalberto Maluf, ele que da BID. Olá a todos, muito boa tarde, muito bom falar depois dos meus amigos André, Aurélio. Eles trouxeram um panorama muito preocupante, né? Dos impactos das mudanças climáticas na nossa vida. Nós que somos uma empresa de sonhos, né? Build Your Dreams, uma das primeiras grandes empresas a ter esse ecossistema de emissão zero, né? Da energia solar, da bateria, da mobilidade. Mas os nossos setores certamente são aqueles que entregam soluções e respostas para esse contexto, né? Não só a energia solar fotovoltaica, como a mobilidade elétrica. Eu acho que hoje a gente está muito focado na Covid, depois nos efeitos, né, da crise econômica política, mas certamente a hora que essa onda das mudanças climáticas bater, a gente tem uma perspectiva muito difícil. E nós, do setor solar fotovoltaico, além de criarmos 120 mil empregos esse ano no Brasil, né, foi muito bom para todos, gerando energia, quase 5% do consumo de energia já no Brasil, se somar os 2 da matriz e os 3 da geração distribuída. Então, a gente tem muito a contribuir. Por isso que a BYD fica muito feliz de estar aqui para falar no Congresso Nacional sobre esses sonhos, né? Empresa que foi criada lá atrás, 25 anos, o sonho de um pesquisador do governo chinês, o cara que inventou as baterias de lítio moderna, e com a bateria conseguiu se criar esse ecossistema de emissão zero, da energia solar fotovoltaica, a bateria e a mobilidade elétrica. A gente cresceu primeiro fabricando celulares, tablets, computadores, ainda hoje somos a segunda maior do mundo, praticamente 20% de todos os celulares do mundo são da BYD, e a gente acredita muito que a energia renovável vem junto com a eletrificação da mobilidade, né? Tem alguns setores que a eletrificação ocorre primeiro, em geral são setores onde tem política pública, né? A gente viu aqui, por exemplo, o exemplo de Salvador, que foi uma das primeiras do Brasil, junto com Palmas, a ter incentivos de IPTU para solar, né? O IPTU amarelo, o André era secretário municipal aqui na época que foi feito isso, e foi inclusive uma das primeiras a anunciar sua vontade de ter ônibus elétricos, né? Aqui no BRT, que a obra acabou atrasando um pouco, mas ainda é um objetivo que a gente vê do prefeito, e basicamente essa eletrificação ela ocorre nesses setores, né? Então é na logística verde, cada vez mais puxada pela agenda ESG das grandes empresas, né? Comércio eletrônico. Não sei se todos sabem, mas o segundo carro elétrico mais emplacado do primeiro semestre foi um furgão elétrico, um furgão nosso da BYD. Né? Primeiro você tinha lá DHL, depois Casas Bahia, depois Mercado Livre, agora Lojas Americanas, quer dizer, uma briga entre elas para ver quem põe mais frota. A gente já está falando em algo como 300 caminhões elétricos rodando, né, no Brasil, então são números aí bastante interessantes. E, obviamente, hoje a eletrificação ela já deu um salto muito grande para o veículo leve de passageiro comum. Né, a gente ainda é a segunda maior montadora do mundo, fomos a número 1 por 7 anos. A gente vê hoje um processo de eletrificação muito forte também no Brasil. O ano passado, não sei se todos sabem, mas 11% dos veículos vendidos no mundo já eram híbridos elétricos. Saíram de 5, foram para 11. Esse ano vai ser mais de 22%. Vai dobrar a venda de veículos híbridos elétricos. Todas as projeções erraram. Todas as projeções que diziam que em 2030 a gente teria 30%, 2040 teria 30%. Não, 30% da frota vai ser agora, 2024. Então gera uma nova oportunidade para todos aqueles que trabalham no setor solar fotovoltaico. Que quem põe um carro elétrico em casa, o próximo passo é pôr um sistema solar. Né? Ou quem põe um sistema solar, como meu amigo André, que tem um sistema solar na casa dele aqui em Salvador já há alguns anos, agora ele está querendo pôr um carro elétrico para poder se beneficiar disso, né? Então, a gente tem uma fábrica de módulos solares, acabamos de anunciar a ampliação, a maior fábrica do Brasil, lá em Campinas. Estamos construindo o VLT aqui em Salvador, uma fábrica de chassis de ônibus, construindo também o monotrilho lá de Congonhas, de São Paulo, investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, né? A gente patrocinou um laboratório dentro da Unicamp, a BYD está aí nos últimos 5 anos investindo bastante em parcerias com o Instituto Eldorado, Unicamp, CPQD,
Ontem, não sei se vocês já viram, porque as notícias saíram hoje, a BYD assinou um acordo com o Instituto Renato Archer de fazer células fotovoltaicas no Brasil com novos materiais, com uma camada de perovskita, né, com células tandem. Então, quando você compra, viabiliza projetos com Finame para o agronegócio ou para outros, comprando módulos fabricados no Brasil, 5% do valor está sendo investido em pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito bom para o Brasil, porque a gente não quer só ser um importador de tecnologia, a gente quer desenvolver tecnologia aqui. Né? A gente não quer só exportar o silício por $2 o quilo, depois importar uma célula solar por $20 o quilo, e importar semicondutores por $2.000 o quilo. A gente quer adensar essa cadeia produtiva no Brasil. Por isso essa importância, a gente tem também uma usina laboratório com todas as tecnologias, mono, poli, bifacial, baterias. Hoje pesquisas importantes da Federal de Santa Catarina, que a gente está envolvido, estão mostrando que a degradação dos módulos, em geral, aqui no Nordeste, em lugares de altas temperaturas, está sendo maior do que se previa. Né, os módulos foram feitos para climas temperados, 25 graus. E a gente está colocando aí no interior da Bahia, onde dá 35 graus, 40 graus. Então, essa degradação está sendo maior do que o previsto. Por isso, a importância dessa pesquisa que a gente faz para tropicalizar a produção de células e poder gerar produtos mais próximos, né, mais adaptados à realidade brasileira. A gente já tem resultados bastante importantes, foram quase 33 milhões já investidos em P&D nos últimos 3 anos. Esse ano, próximo ano, mais 35 milhões. Né, a gente está dobrando a capacidade da nossa fábrica em Campinas para 500 megas, vindo produzindo supermódulos, né, a partir de março do ano que vem, 670, começa aí com 535, mono, bifacial. Então, vamos ter produtos aí muito próximos àquilo que o resto do mundo vende. Antes você tinha lá fora vendendo uma potência, aqui a gente tinha potências menores. Hoje não, a partir do ano que vem a gente vai ter tudo. É uma transformação muito grande do setor elétrico, a digitalização, a descentralização. Provavelmente o veículo elétrico ele vai ser centro dessa nova economia, cada vez mais compartilhada, mais distribuída, digital. Essa casa conectada com a rede. A geração distribuída ali, o excedente vai para a rede, ou o excedente é armazenado num veículo elétrico. E depois, no horário de pico, você pode tirar a casa da rede, ou um horário que falte energia, esse veículo elétrico vai usar. A gente já vê isso, né? Por exemplo, aqui um parceiro nosso, a Aldo, distribuidora, aqui lá, tem as suas baterias, usa o veículo elétrico, e no horário de pico, ele tira aquele consumo da rede para não pagar uma tarifa maior. Né? Então, o veículo elétrico faz parte dessa solução, e cada vez mais é importante que nós, do setor solar fotovoltaico, entendamos os aspectos técnicos do V2V, o V2L, o V2Everything, né? O veículo elétrico fazendo parte disso. Imagina um frotista que tenha 50 caminhões, ou 500 ônibus, né? No horário de pico, o ônibus a gente vai provavelmente estar na rua, mas um caminhão de lixo, no horário de pico, ele pode ficar paradinho na garagem, alimentando o bairro inteiro, e depois ele pode ir à noite, porque ele é elétrico, né? Então não faz tanto ruído. Então a gente vê hoje uma nova realidade da rede elétrica. Muita inteligência precisará ser feita a nível de distribuidora, porque a gente vai ter uma casa com veículo elétrico, uma casa com geração de solar, uma com solar e veículo elétrico, né? Então, uma micro-rede muito mais integrada, com o uso do armazenamento, né, das baterias, com o uso do veículo elétrico, a geração distribuída. Então, esse processo vai gerar muita tecnologia nova, muita solução nova. É um ecossistema muito vibrante sendo criado agora. E quem trabalha com instalação solar fotovoltaica não pode se prender somente a isso. Tem que estudar a infraestrutura de recarga,
tem que estudar como que vai ser o veículo elétrico, como fazer essa ligação com a rede, porque cada vez mais será demandado da gente esse tipo de conhecimento, né? Então, aqui, só para finalizar, um exemplo da energia do sol à roda, né? Tem um exemplo, por exemplo, São José dos Campos, no interior de São Paulo. A gente entregou aí recentemente 12 ônibus elétricos articulados. Vai ser o primeiro BRT 100% elétrico do Brasil, né? Infelizmente, Salvador perdeu, né? Salvador anunciou, tentou fazer, mas São José dos Campos foi mais rápido. E você vê aqui o que a prefeitura fez. Comprou uma usina solar. Então, ela tem os ônibus elétricos, ela fez a licitação de uma usina solar e licitou a operação dos ônibus. Então, cabe a nós, do setor solar fotovoltaico, sensibilizar os nossos políticos, os nossos governantes, da importância de fazer solar para os próprios públicos, de mover-se para a eletrificação junto com a energia solar. Os autoprodutores, né, a geração distribuída como um todo, já representa quase 20% do consumo total no Brasil. Alguns setores, como o sucro alcooleiro, por exemplo, exportam, né, 142% eles geram de energia em relação ao consumo. Mas a solar fotovoltaico é a que mais injeta energia na rede. Metade do que a gente gera, a gente põe na rede no horário de pico. Por isso a importância, a nossa matriz vem se consolidando bastante, né? Passamos de 10 gigas, 7 gigas só em GD, né, Guilherme? E a gente vê aí um crescimento, 2%, mais 3% da geração, então 5% do consumo hoje, aí de janeiro a setembro desse ano, passando 10 gigas. O preço caiu, tem mais de 30 gigas de projeto já com outorgas dadas, uma boa parte na Bahia ali, ó, a Bahia é número 2, né, depois de Minas Gerais. Então tem muito investimento, talvez alguns não saiam do papel, muitos vão sair, né? E essa queda de preço, como a gente viu na solar, 90% nos últimos 10 anos. Esse ano teve um repique, né? O preço subiu recentemente, em função da escassez de componentes, mas na curva histórica ele vai cair, né? Assim como a eólica caiu 70%, e cada vez que o preço cai na média de 35%, dobra-se a capacidade mundial. Não é à toa que as projeções mostram, né? Desde 2016, solar é a fonte que mais cresce, tanto renováveis quanto não, vem ampliando isso, na pandemia ampliou-se ainda mais, com o plano verde, o pacote verde europeu, o 14º plano de desenvolvimento da China, né, o Joe Biden lá nos Estados Unidos, então uma grande mudança, as projeções para o Brasil são muito positivas, pelo menos aí 32% da matriz, fonte número 1 do Brasil em 2040 solar, 75% disso com geração distribuída, e, obviamente, todos nós aqui vamos trabalhar muito nisso. Isso reduz muito o ciclo de emissão, seja para os veículos elétricos, seja para todos, né? O Brasil tem uma matriz muito limpa e uma cadeia de valor importantíssima downstream, que a gente precisa fazer, porque o Brasil tem reservas de todos os minérios estratégicos. A Bahia tem muito minério raro, muito minério estratégico dessa revolução. Então, a gente tem que adensar essa cadeia produtiva para gerar emprego de melhor qualidade, né? A indústria de transformação, infelizmente, vem caindo, participação no PIB do brasileiro, de 35% para 10%. A gente precisa reverter isso, por isso a importância de fomentar a indústria nacional, de comprar produtos da indústria nacional, porque a pesquisa aplicada, o desenvolvimento de tecnologia, ele passa primeiramente pelos governos, né? E, para finalizar, eu sugiro a todos para ver esse TED da Mariana Mazzucato, que mostra o papel do governo e do setor privado no desenvolvimento de tecnologia. Quando a gente vê uma empresa como a Apple, ou a Tesla, ou o Google, a gente acha que são empreendedores privados que fizeram tudo sozinho. Na prática, um iPod, um iPhone, um iPad da Apple tem 13 tecnologias feitas pelo governo. Da internet, do GPS, projeto da Marinha, Siri, touchscreen, projeto da CIA. Então, o setor privado, junto com o setor público, articulando essa revolução e essa mudança na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologias. E agradeço muito pela oportunidade aqui de estar com vocês. Obrigado. Perfeito. Agradecemos, então, ao senhor Adalberto Maluf, da BID.